Bom galera, depois de tanto aqui eu adiar esse tipo de vídeo, porque logicamente dá bastante trabalho, graças aos insanos pedidos dos inscritos que vivem aqui nos grupos, nos meus privados e alguns poucos no Instagram, finalmente estou para trazer o vídeo definitivo da emulação de Switch. E não vai ser só ensinando como configurar um emulador de Switch, mas sim 2 emuladores de Switch em um vídeo só. Porque eu fiz isso simples, para cobrir 2 vídeos de uma única só vez. Eu poderia fazer isso aqui, dividindo entre os 2 vídeos separados, mas como um complementa o outro, para facilitar, eu resolvi gravar um vídeo só. Então, como é um vídeo um pouco demorado para poder fazer, tive que adiar um pouquinho para poder produzir uma boa qualidade, como eu tenho trabalho e tal, acaba pesando bastante na minha agenda, mas finalmente tá pronto e agora vamos ver para esse tutorial aqui de uma única só vez. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueçam de nada menos do que se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os próximos vídeos, deixar o seu like e compartilhar para chegar a mais pessoas. O canal só cresce por causa de você que está aí, espectador, assistindo os meus vídeos e tá fazendo toda essa maracutaia que a gente faz aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, vamos falar de quais emuladores a gente vai utilizar. Eu quero deixar logo claro de uma coisa. Eu não vou deixar dessa vez nenhum dos arquivos necessários para baixar. Por quê? Isso tudo aqui se trata de propriedade intelectual da grande Big N, se é que vocês estão entendendo. A gente está tentando rodar Switch no celular. E para o meu vídeo não tomar um strike ou servir de alvo pela grande Big N, eu não posso nem postar jogos logo de cara, não posso portar arquivos aqui para vocês, então vocês vão ter que procurar individualmente vocês para vocês baixarem aí um por um, tá? Não é muito difícil, vocês acham com bastante facilidade, mas para evitar o meu canal tomar um strike, eu não posso deixar aqui para vocês, tá? Então assim, a gente vai configurar aqui 2 emuladores de uma única só vez. Um deles é o Skyline, que nada mais é do que o primeiro emulador de Switch, digamos que funcional para o celular. Eu sei que também tem o EGNS, que é um outro emulador que também já tinha demonstrado rodar Switch no celular, porém esse era um tanto quanto problemático. Ele só rodava em celulares mais potentes, precisava de uma boa otimização, era só funcional com acesso à internet e precisava de um controle super caro para você jogar. E assim, não era todos os jogos que rodavam nele ainda. Só que o Skyline veio com a promissão, né, de ser um emulador mais ativo de Switch, que no começo só rodava Sonic Mania, passou a rodar vários jogos diferentes e acabou salvando muita pátria de pessoas que não tinham celulares potentes para rodar em celular fraco. No entanto, o Skyline acabou batendo as botas muito cedo. Para quem sabe aí da história, sabe que durante o lançamento do Zelda TikTok, ou Zelda Tears of the Kingdom, ele acabou batendo as botas muito cedo e a galera resolveu cancelar o projeto, parar o projeto de desenvolvimento de uma vez, para evitar futuros problemas. E aí que entra na jogada o segundo emulador, que é o Yuzu. E para quem não sabe, o Yuzu foi o primeiro emulador mais funcional mesmo de Switch, só que eles também bateu as botas ainda no mês de março do ano passado, porque devido a alguns prosecos, né, que a grande Big N fez em cima do projeto. E depois disso saiu tantos forks e muitos forks, que foram aí o Sudashi, que foi aí o Citron, foi o Uzui, foi o, sei lá, o Nuzu, foi também outros aí que vêm com outros nomes diferentes. Temos agora o Eden Emulator. Só que assim, para mim, o mais relevante de todos é o Citron, porque ele melhora o aspecto do emulador no geral para deixar a experiência melhor. E é o que eu vou estar utilizando para esse vídeo. Mas Diego, e se eu quiser fazer as configurações do Yuzu, é a mesma que do Citron? Também funciona, só que lógico que o emulador vai comportar de maneira diferente com o pai do Citron. Não tão grande assim, mas os jogos mais novos logicamente vão funcionar melhor no Citron do que necessariamente no Yuzu. E eu já vou explicar isso mais a fundo no vídeo. Para você que quer se identificar em qual parte do tutorial que você vai estar, eu vou deixar no link do comentário fixado o tempo exato de tutorial de cada emulador. Quando eu começar o vídeo do Skyline, você só aciona o tempo ali do Skyline, mas se você não quiser ver o do Skyline e só quer ver o do Citron, você vai selecionar aí nos comentários, o primeiro comentário fixado, a parte da duração de vídeo, aonde eu inicio o tutorial do Citron, beleza? Então, vamos iniciar o tutorial e os mais detalhes eu vou falando dentro de cada emulador dentro desse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom galera, vamos começar primeiramente com o tutorial do Skyline.
E bom, a versão que eu estarei utilizando será a 72, essa é a última versão existente do Skyline. E se você encontrar alguma outra, possa ser que alguma configuração que eu fizer aqui não funcione muito bem nela. Então eu recomendo que você utilize essa última versão, caso você estiver fazendo esse tutorial aqui, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é instalar a versão do emulador. Depois que você instalar, você vai abrir. E aí vai se deparar para procurar as pastas onde estão os seus jogos. Você, no caso, eu escolhi aqui a pasta Switch, né? Você vem aqui em usar pasta. Mas calma, normalmente o meu já está aparecendo que os jogos já estão ali aparecendo, funcionando e tal. Mas para alguns isso aqui vai aparecer todo com um sinalzinho de um Switch com interrogação, como se o jogo não tivesse sido reconhecido. Para solucionar esse problema é fácil, você vai ter que baixar por aí, né, de uma maneira alternativa, as chaves ou Prod Keys e Title Keys do console, né, do Switch. Aí no caso você vai vir aqui em Prod Keys, você vai selecionar, né, a pasta onde está os seus Prod Keys, no caso eu tenho a minha, e aqui você seleciona e a outra se chama Title Keys, né, e aí você seleciona ela também. Quando você fizer isso, você vai voltar aqui, que do jeito que tá aqui vai ficar normal para você, beleza? Mas calma, não entre em nenhum jogo ainda. Vocês vão voltar aqui na engrenagem e agora vocês vão vir aqui, ó, utilizar modo docket. Vocês vão desabilitar, porque aí o seu jogo não vai rodar em 1080p e vai rodar em sim 720p. Infelizmente o Skyline não tem uma opção de reduzir a resolução como o Citron vai fazer, porque lá podemos alterar a resolução em 0.5x, 0.75x, 1x, 2x, 3x e até 4x. Só que aqui só temos a opção do HD e do Full HD. E bom, você vai ter que se limitar a essas duas funções. E bom, utilize o HD, que é para poupar a vida do seu celular e da GPU, né? Para que sobe folga para o jogo rodar liso, beleza? Aqui tem o nome de usuário, onde você pode escrever tipo seu nome, por exemplo, coloca aqui Diego YT, que é o nome do meu canal, né? E aí pronto, você pode escrever o seu nomezinho do jeito que você quiser ali. Imagem de perfil, se você tiver alguma que você queira colocar, algum jogo que você conhece, e aí você pode colocar para deixar a imagenzinha ali do seu perfil dentro do jogo, beleza? Idioma de console, né? Você coloca aqui português do Brasil, alguns jogos você conhece, tipo Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, ou um jogo aí que tem legenda em português PTBR, e identifica. Exibir estatística de desempenho, se habilita, que é para poder mostrar o frame rate. Orientação da tela você deixa em Landscape, que é para ficar em modo paisagem. E taxa de proporção de tela, normalmente o padrão é 16:9, mas se você quiser esticar a tela, é só colocar em aqui Device Aspect Ratio, né? Eu por enquanto vou deixar 16:9 por conta do vídeo, beleza? Aí aqui vem respeitar recorte de tela, para quem tem uma borda de tela preta, isso aqui vai ajudar bastante a não ficar as bordas pretas aí quando você vai jogar, beleza? E agora vem a configuração de drivers do seu dispositivo. E bom, você sabe muito bem o que são os drivers Turnip. Eles só funcionam em celulares com Snapdragon. Então se você tem um celular com Snapdragon, você vai poder utilizar os drivers Turnip. De maneira resumida, os drivers Turnip permitem correção de jogos, aumento de desempenho e fazer alguns jogos abrir para certos celulares. Então, para fazer a instalação é simples, você vai vir aqui em instalar, vai procurar a pasta onde estão os seus drivers Turnip, no caso a minha está aqui, e você vai selecionar o driver Turnip que você quer. Só que assim, tá galera, eu já tenho que logo dar o aviso aqui. Infelizmente, para quem tem Snapdragon como o meu, que tem um 8Gen 1, 8Gen 2, 8Gen 3 ou até o 8 Elite e até o 7 Plus Gen 1 e 7 Plus Gen 2, não vai conseguir utilizar os drivers Turnip. Por quê? O emulador não foi mais atualizado e por conta disso esses celulares mais potentes não têm um bom suporte. Ou seja, alguns jogos vão abrir e outros vão crashar. Então, para você não se surpreender e pensar que o seu jogo não está rodando por causa de alguma configuração errada, me desculpe, mas não é configuração, e sim necessariamente por falta de atualização e amadurecimento do próprio emulador, que bom, como nós sabemos, bateu as botas muito cedo. Então, para solucionar esse problema, você tenta usar o driver do sistema, que é o que, por exemplo, sobra para mim aqui, já que se eu tentar usar o driver Turnip, o jogo crasha e nem vai tentar abrir como normalmente a gente quer. Aí você vem aqui e escala de contagem de slot de executor, você coloca o máximo que você der. Só que assim, né, você só coloca isso aqui no 6, se caso você tiver pelo menos 12 GB de memória RAM como eu tenho. Caso você só tenha 8, você coloca em 4. E eu já vou explicar mais sobre a otimização do Skyline, porque tem muita gente que vai precisar saber disso.
Logo em seguida você coloca usar importação direta de memória, para que vários jogos corrijam problemas como flick ou crashamentos aleatórios, como no Melt Blood Type of Lumina e no Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, beleza? Mais para baixo aqui você vem configurar controle P1, e aqui você pode configurar o touch da tela, você pode desabilitar os controles de toque, você pode habilitar a vibração do controle de toque, isso aqui eu vou desabilitar porque eu não gosto muito. Recentralizar analógico de toque, eu não gosto, mas é quando o analógico salta para fora onde ele está selecionado, entendeu? E aqui embaixo você pode configurar cada botão do seu controle. Sim, o emulador é compatível com o gamepad, o que é muito bom, e até tem um sistema de vibração. No caso eu prefiro deixar sem nenhum para o meu celular não vibrar junto, beleza? Mas se tiver o controle com fio, também funciona, beleza? Agora você vai voltar e pronto, seu Skyline está configurado. E bom, essa é a parte em que eu queria deixar aqui para falar um pouquinho do Skyline, porque bom, apesar de ele ser um emulador que sim roda jogos de Switch, ele não roda todos os jogos. Primeiro que se você está buscando jogar jogos como Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Mario Odyssey, Mario Bros Wonder, também tem Smash Bros Ultimate, também tem Kirby, infelizmente não vai funcionar, porque nenhum desses jogos não estão abrindo dentro do emulador. Agora se você quer jogar Team Sonic Racing, Naruto Storm 3, Storm 2, Storm 1, Diablo 3, Darksiders, Resident Evil 4, vocês vão conseguir jogar, porque esses jogos até que funcionam. Jogos como Celeste, Cuphead, Hollow Knight também funcionam, Katana Zero e muitos outros. Só que infelizmente a compatibilidade desse emulador é um pouco comprometida, porque vários dos jogos não vão abrir. Só que o seu contra-ataque vai para o desempenho. Alguns jogos eles rodam melhor aqui do que no Citron, dependendo do seu caso. Por exemplo, o Naruto Storm 3, no começo, quando eu tinha o meu primeiro celular que rodava Switch, que era um Snapdragon 765, com 8 GB de memória RAM, esse meu celular era um Moto G 5G Plus, ele rodava Naruto Storm 3 quase que 30 FPS. Hoje em dia, claro, o Switch, o Citron consegue rodar muito melhor, mas naquela época era o que a gente tinha, e esse emulador se saía muito bem. No entanto, não eram todos os jogos que rodavam. Team Sonic Racing para mim só rodava 20 FPS naquele celular. Hoje em dia, o Citron já roda 30 FPS super de boa. Então assim, se eu fosse dizer para vocês é que se vocês querem mais desempenho para alguns jogos específicos, o Skyline vai fazer um bom trato, porque o Diablo 3, por exemplo, roda muito melhor aqui em celular fraco do que no Citron. Só que o Team Sonic Racing ele é mais otimizado lá no Citron do que aqui no Skyline, e isso vai fazer bastante diferença em muitos jogos. Além de que tem outros que rodam, mas tem muitos bugs. Por exemplo, Naruto Storm 4, ele até roda, mas ele tem alguns problemas como a HUD ficar de cabeça para baixo invertida, tem bastante flick, e se não usar o driver certo, ainda por cima o jogo vai ficar crashando, ou fechando sozinho, o jogo nem sequer abre. E Diego, quanto às GPUs Mali, bom, elas até rodam, mas ainda assim vão ter mais problemas para rodar justamente porque o emulador não foi tão bem desenvolvido devido à morte do projeto ter sido muito cedo, né? Então para você que tem GPU Mali, eu recomendo que você veja a parte do vídeo do Citron, porque vai dar muito mais futuro para você tentar emular Switch. Agora vamos pro teste dos jogos do Skyline, que é para você ver mais ou menos como é que o negócio está funcionando. E bom galera, entrando aqui no nosso Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Bom, como vocês sabem, esse jogo aqui é um jogo da época do Xbox 360, foi portado para o Switch. E bom, é a mesma coisa da versão lá do 360, não tem muita diferença, só que a principal que ele tem é a DLC Full Buster, né, já embutida dentro do próprio jogo. E bom, é uma coisa que eu até esqueci de avisar, mas já vou adiantar para vocês, infelizmente também não dá para instalar updates dentro desse emulador, ou seja, updates separados. Ou você acha o jogo já completo de uma única só vez, ou você vai ter que dar um jeito de instalar isso junto com o pacote do jogo base, porque não tem como você instalar o update por fora, tipo baixar o jogo base e fazer a atualização do jogo frequentemente apenas colocando um arquivo dentro do emulador. Não tem como, isso aí é impossível, ou seja, você vai ter que procurar um jeito de baixar os updates integrados dentro do emulador, dentro do próprio jogo, perdão. Então vamos aqui testar agora o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. E como vocês podem ver, ali no cantinho da tela ele está rodando a 30 FPS. Pelo menos até o momento da nossa jogatina, né? Vamos aqui então no nosso menu e a gente vai ver como é que o jogo vai rodar. Vamos entrar aqui no modo Free Battle.
pra gente ver como é que o jogo tá rodando. Lembrando, eu estou utilizando o driver nativo do sistema, não estou usando o driver turnip justamente porque o meu celular não funciona o driver turnip corretamente dentro do Skyline. E mesmo assim a gente está pegando um desempenho de 30 FPS. Isso sem eu estar utilizando o modo turbo ou nem sequer estar utilizando o Game Time, porque o Game Time nesse emulador nem sequer está ativado. E como vocês podem ver, galera, Naruto Storm 3 está totalmente jogável. Como vocês podem ver, tá com 30 FPS super de boa e mesmo assim a gente não tá tendo tanto problema assim para jogar. Tudo bem, ainda assim a qualidade poderia ser bem melhor, porque afinal de contas a gente tá rodando o jogo em 720p, mas como a ideia aqui é focar pra galera que tá querendo jogar os jogos em celular mais fraco, é o que dá pra fazer, afinal de contas é Naruto Storm e Naruto Storm não é um jogo tão pesado. Outra coisa é a quantidade de memória RAM que você vai precisar para rodar os jogos do Switch, né? Tem gente que tá pensando que só porque é o Skyline vai precisar só de, sei lá, de 4 GB de RAM, 3 GB de memória RAM. Não é bem assim, galera. Alguns jogos sim executa em 4 GB de memória RAM, só que são muito poucos, tipo Katana Zero. Mas o recomendado pelo menos é ter um saldo de 6 GB de memória RAM, que aí sim você vai tentar começar a executar o Naruto Storm e um Cuphead, por exemplo. Mas o recomendado mesmo é 8 GB de memória RAM, para que tenha potência suficiente do jogo. Abrir o jogo, rodar liso e ainda por cima carregar shaders, porque o emulador de Switch carrega e aloca muita shader, e você precisa ter memória RAM para fazer esse feito, beleza? Agora vamos testar outro jogo para que vocês tenham mais noção ainda de como é que esse emulador funciona. Bom, galera, então aqui no próximo jogo temos o Team Sonic Racing, que eu sei que é o que alguns aí correm atrás também para jogar. E bom, como vocês podem ver, aqui a tela tá meio preta. Esse também é outro defeito do Skyline, ele não consegue exibir cutscenes full motion video. Cutscenes gravadas, digamos assim, que são colocadas em formato de vídeo. Cutscenes in game, ele até reproduz, mas cutscenes que são meio que gravadas e colocadas como filminho dentro dos jogos, ele também não exibe. Eu tô contando aqui vários desses defeitos para que você venha colocar a mão na cabeça e dizer se realmente você vai querer baixar o próprio emulador. E olha só, galera, como eu disse, a ausência dos drivers turnip aqui no 8G1 dá bastante glitch gráfico e o jogo fica completamente bugado, digamos assim. Mas pelo menos ali não ficou tão injogável. Agora realmente tá ficando injogável porque tá tendo muito glitch gráfico. E bom, mesmo o jogo estando 30 FPS, como eu disse, não dá pra jogar assim, galera, não dá. Como vocês podem ver, o Citron ele rodaria isso aqui mil vezes melhor, principalmente porque lá os gráficos tá tudo corrigido e tal. E bom, não tem muito o que fazer, galera. O Team Sonic Race aqui, pelo menos pra mim aqui no 8G1, não tá atacando tão bem. Mas você que tem pelo menos um Snapdragon 870 ou um Snapdragon da linha 700, da linha 600, talvez consiga executar o jogo. Porque apesar dele rodar liso aqui, ele tá tendo muito glitch gráfico e não dá pra jogar dessa forma. Ninguém aguenta jogar um game com tanto bug gráfico ou problema de vértice como tá tendo aqui, né? Então pra você que tem um celular aí com um Snapdragon 765, ou um da linha 700, ou um da linha 800, ou até mesmo um da linha 600, já vai conseguir executar alguma coisa. Mas pra quem tem acima disso, tipo um 7 Plus, ou um 8 Gen, ou até mesmo 8 Elite, eu não recomendo, porque senão você vai ver essa pérola aqui rodando dessa forma. A não ser se você for maluco o suficiente para quem jogar desse jeito, porque o Citron ele segura melhor o desempenho, pelo menos aqui pra mim no 8G1. Então vamos pro outro jogo para vocês verem como é que ele tá rodando. E bom, galera, caindo aqui para o nosso último jogo aqui da nossa lista dentro do Skyline, Super Mario Bros. Wonder. Sim, ele também abre dentro do nosso Skyline. Só que se o Team Sonic Racing tava tão bugado daquele jeito, é porque vocês vão se deparar com um nível de tão bugado que vai ficar o Super Mario Bros. Wonder. E novamente, né, a falta dos drivers turnip impede muita coisa. E bom, o jogo aparentemente deve ter travado, porque logicamente, galera, a gente tá falando de um emulador que foi descontinuado lá por volta de 2023, né? E a gente tá falando de um jogo que saiu ainda em pleno 2024. Então, é normal que quando você tenta rodar um jogo assim, ele vai dar uma crashada e o jogo simplesmente não abre. E bom, é o que dá pra fazer dentro do Skyline, né? Não tem pra onde correr. E bom, com tudo isso dito agora do Skyline, acho que agora vocês deu mais ou menos pra entender que o Skyline ele funciona melhor pra alguns jogos, mas ele não roda pra outros. Então assim, eu recomendo muito mais você usar o Citron, que é o que a gente vai ver agora no tutorial,
porque assim já vai ajudar você bastante. Então, vamos direto pro tutorial do Citron, que é agora que o bicho vai pegar. E bom, se você chegou até aqui no vídeo e não gostou muito do Skyline, então se prepara porque você vai desbloquear um novo tipo de emulação, que é o Citron, né? E bom, se você chegou até aqui, se prepara porque você vai ver jogo brabo agora rodando muito bem. Então vamos lá, começando primeiramente nós vamos instalar o próprio Citron. E aí depois que você instalar, você vai abrir ele, vai aceitar aqui e continuar, e ele vai dar os primeiros passos, e aí você vai confirmar as notificações, e aqui vem novamente o esquema das chaves, né, das Prod Keys e das Title Keys. No caso, você vai procurar a sua Prod Keys, que no caso a minha tá aqui, bem exatamente aqui, tem a Title Keys que você vai selecionar, e aqui agora vem uma coisa diferente, instalar o firmware. Esse firmware é muito importante porque alguns jogos como Mario Kart 8 Deluxe só rodam com esse firmware. Se você não instalar o firmware, ele não vai rodar. E alguns outros jogos também pedem esse firmware. Então tenha ele atualizado na mesma proporção que das chaves. Ou seja, se o seu firmware está na 19.0.1, você tem que colocar as chaves na 19.0.1. Se tiver desatualizado qualquer um dos dois, os jogos também não vão rodar corretamente, beleza? Então no caso aqui meu firmware está aqui e eu vou selecionar ele para fazer a sua instalação. Logo em seguida a gente já vai se deparar aqui que ele vai completar a instalação, ele vai dar o aviso, se aperta em próximo e ele vai procurar a pasta dos jogos. E tá aqui minha pasta do Switch, você dá permitir, dá ok e pronto, tá feito, já vai aparecer tudo bonitinho, mas ainda não acabamos. Você vai vir aqui agora nas configurações avançadas, sistema, e aqui tem como você mudar o nome do seu dispositivo dentro do console, né? No caso do emulador, você pode mudar seu nome do jeito que você quiser. Logo em seguida, idioma de emulação, no caso você coloca português sem ser o Brasil, porque alguns jogos ficam em espanhol e não fica muito legal. Você vai voltar agora, vai vir em gráficos, e agora a coisa fica interessante. Nível de precisão, normalmente a gente deixa ele no normal, mas alguns jogos como Assassin's Creed The Rebel Collection podem precisar no alto porque corrige alguns bugs gráficos. No entanto, aumentar a precisão também é pedir para perca de performance. Então, para utilizar isso, eu tenho um celular bem mais potente para rodar os jogos, beleza? No caso, eu vou deixar o meu normal porque não tenho nenhum jogo aqui agora para teste que utilize isso aqui em alta qualidade, entendeu? No caso, resolução. Se no Skyline você só tinha a opção de colocar em HD ou no modo docket para ficar em 1080p, aqui você tem a opção de reduzir. Se seu celular, por exemplo, for de 4 ou 6 GB de RAM ou com um processador mais fraquinho, tenta colocar na 0.5x para poder sobrar mais performance. Mas se seu celular for, por exemplo, como o meu, que tem um Snapdragon 8Gen, 12 GB de memória RAM, tenta colocar pelo menos na 0.75x para que não venha sugar muito poder de processamento e assim sobrar folga para o jogo rodar liso. Agora, se você quer ser louco, você coloca na resolução HD, que é 1x, ou pode escalonar mais se você for louco o suficiente e explodir o seu celular no meio, porque convenhamos, a emulação do Switch é bem pesada, beleza? Logo em seguida, modo de VSI que você deixa ligado no FIFO, tá? Depois você vai vir aqui embaixo e vai vir aqui em proporção de tela, e aqui você escolhe que tipo de proporção você quer esticar 4:3 ou até mesmo deixar na 16:9, que é a padrão. Aí no caso mais aqui embaixo tem usar shaders assincrônicos, vocês ativam que é para que o jogo carregue shaders ao mesmo tempo que você joga e não ficar lagando tanto quanto você espera, beleza? Depois vocês vão voltar e vão ver aqui em depuração, e aqui na precisão de CPU tem uma coisa muito importante. Normalmente vocês vão deixar automático, mas jogos como Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z, Kakarot precisam deixar na precisão de CPU precisa, que seria essa aqui, ó. Vocês precisam deixar ela assim. Então, dependendo do jogo, isso aqui pode ser alterado. Eu tenho vários vídeos de teste aqui no canal, rodando jogos no Yuzu e também no Citron. E se você dá uma prestada atenção nos meus vídeos, eu tenho como mostrando lá as configurações de quais eu utilizo para aquele determinado jogo. Se você quiser a base de cada um, procure aí no canal que deve ter um vídeo do jogo que você está procurando, beleza? Agora vamos voltar mais uma vez e a gente vai vir aqui em controles. Mais uma vez aqui temos a opção de configurar gamepad, só que ao contrário de configurar só um controle, né, como foi lá no Skyline, apesar que lá também tem como configurar 8 controles, só que lá não tem nenhum jogo que utilize isso tudo. Aqui pelo menos tem bastante jogo que deve utilizar 8 controles, tipo Super Bomberman R. Aqui você vem aqui em jogador 1 e aqui você pode configurar o seu gamepad lindamente, até desativar a vibração, e se tiver um controle que pegue vibração, também vai vibrar. E aí você vai voltar aqui, pode habilitar o segundo controle, habilitar o terceiro e por aí vai. Você vai voltar aqui e agora gerenciador de drive de GPU.
Bom, o 8Gen1, o 8Gen2 e o 8Gen3 já são melhores para esse emulador porque eles foram adaptados aos drivers Turnip, inclusive também os celulares Snapdragons mais antigos, então vai ajudar bastante. Você vem aqui instalar, procure o seu driver Turnip, por exemplo, eu tenho um pacotinho de drivers que eu vou deixar aqui na descrição, que é o mesmo que eu utilizo, tentei utilizar no Skyline, mas eu vou utilizar aqui no Citron, beleza? No caso, você seleciona o drive que você quer, por exemplo, eu seleciono esse aqui, esse drive 24.1.0 Revision 17V2, vocês vêm para voltar e pronto, ele já está prontinho para ser utilizado. Feito isso, seu emulador já está pronto para ser jogável. E novamente, esse emulador é um pouco mais pesado. Não espere que todos os jogos vão rodar liso, porque ele também tem jogos que tem problemas. Sonic Frontiers, Shadow Generations não rodam, Pokémon Legends Arceus às vezes pode apresentar alguns glitches gráficos e problemas de performance, Scarlet Violet pode ter crashamentos e consistências, performance um pouco estável, Zelda Tears of the Kingdom pode também ter crashamentos, ou seja, tem muito jogo que pode apresentar problema, pelo menos foi os que eu tive aqui em teste. E bom, para rodar esses jogos aqui, você pelo menos precisa ter um saldo de 8 GB de memória RAM. Ah, Diego, mas eu também tenho um saldo de 6 GB de memória RAM e tá rodando. Beleza, só que vale lembrar que por que eu preciso de 8 GB de memória RAM? Para o seu jogo não crashar e um processador pelo menos de um Snapdragon 778 para cima. Abaixo disso, pode sim rodar, mas vai rodar com bastante dificuldade e com bastante problema de performance. Não espere rodar um Zelda Breath of the Wild, um celular com Snapdragon da linha 600 ou um da linha 700, porque para tancar um Zelda Breath of the Wild você precisa de um celular com Snapdragon 870 para cima. Um Mario Kart 8, beleza, dá para relevar em um celular mais fraquinho, um Cuphead também, um Celeste, um Hollow Knight, um Naruto Storm 3, um Mario Wonder, mas outros jogos mais exigentes, tipo Mario Odyssey, um Zelda, um Smash Bros, pode acabar exigindo um pouco mais. E quanto às GPUs Mari? Bom, para você que tem GPU Mari, tipo Poco X6 Pro, se alegre porque tem jogo que roda. Pokémon Let's Go Eevee, Super Mario Odyssey, Dragon Ball FighterZ também roda, Cuphead também roda, Celeste também roda, Hollow Knight também roda. Ou seja, tem jogo bacana para você jogar. Só não espere tancar Zelda, nem The Witcher 3, nem Skyrim, nem Dragon Ball Z Kakarot, nem Crash Bandicoot 4, porque esses jogos, por exemplo, eles exigem driver Turnip. Como o GPU Mari não tem suporte, acaba ficando mais difícil. E bom, com tudo agora explicado e dito, vamos finalmente para os testes e vamos fazer com os mesmos jogos para vocês terem a noção aí de como é que é o nível de comparação, beleza? E bom, vamos abrir primeiramente aqui o nosso Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. E bom, novamente logo de cara você já vai ter aqui várias coisas para você fazer, porque, bom, você vai puxar essa telinha aqui de lado arrastando o seu dedo e você vai vir aqui na opção de mostrar, a opção de overlay, né? E aqui vai ter a opção de indicador de temperatura, onde você pode ver a temperatura. Só que isso aqui eu vou desabilitar porque né, que a temperatura não é 100% real. Eu tenho no meu Game Time aqui uma temperatura mais real do que realmente meu celular está utilizando. Mais para baixo você vai ter a opção de centro de analógico relativo, que é para o analógico não sair do canto onde você deixou. No caso, eu prefiro deixar ele quietinho do jeito que está. Tela de toque, no caso o touchscreen, né, que é no caso alguns jogos utilizam a tela do próprio jogo, né, para poder executar algumas ações. No caso, você deixa ela ativada. Vibra ao tocar depende muito do gosto, que é para a tela, o jogo ficar vibrando os botões, né, da própria tela. E bom, esse aqui é o básico do básico que o emulador vai permitir você fazer dentro dele. Você pode bloquear esse menu, tem como também fazer partidas multiplayer, né? Não são todos os jogos que funcionam. E também não tenho ninguém para testar, porque não tenho ninguém aqui em casa, ou amigo meu que tenha pelo menos um celular que rode jogo de Switch. Então é uma pena, mas se você tiver alguém aí para testar, fica à vontade, porque o emulador tá para isso aqui mesmo. E bom, vamos ver agora o desempenho dessa bagaça. Lembrando que eu tô agora usando Game Time, só que ainda tá usando o modo equilibrado, ou seja, não estou usando o modo turbo, que coloca as frequências da GPU no talo. E bom, para deixar isso mais claro, bom, tá ali embaixo, ó, quando vai aparecer, modo de economia ativado e modo de equilíbrio ativado. No caso eu tô no modo equilibrado, que é para GPU, tá na média ali, entendeu? Não tá sugando tudo, mas também não vai esquentar muito o celular. E bom, eu preciso dar um claro aviso para vocês, né? Tanto o Skyline quanto o Citron, bom, eles são emuladores muito, mas muito exigentes. E assim como o Eleito, é recomendado que você tenha pelo menos um cooler, um resfriador aí na sua casa para você colocar no seu celular. Porque quando você começar a passar longos períodos jogando,
o seu celular vai virar uma torradeira muito sem graça. Ele vai começar a torrar o seu celular, vai começar a esquentar bastante e o seu jogo vai começar a cair FPS devido ao thermal throttling, porque ele começa a reduzir a frequência da GPU em troca de manter a performance. Só que, bom, né, essa performance não vai ser tão boa quanto parece. E jogo de Switch precisa bastante para poder extrair o máximo que ele pode. Bom, é como vocês podem ver, né, Naruto Storm 3 rodando muito bem. E bom, o Skyline já estava rodando bem, só que aqui no Citron dá para perceber que o desempenho tá 1000 vezes melhor. Tá tipo lisinho.com, sem problema nenhum, sem delay, sem nada. Lá no Skyline eu senti que ainda estava tendo um delay de controle, só que aqui tá muito melhor. E bom, assim como o Skyline ele também vai carregar shaders, né, dependendo do jogo, pode demorar um pouquinho, mas nada que vai empatar a sua experiência. E muitos dos jogos aqui já estão corrigidos, por exemplo, Naruto Storm 4, aquele problema de cabeça para baixo já está corrigido. Mario Odyssey e Zelda, como eu já disse, vão rodar de boa, Kirby, por aí vai. Eu recomendo que você dê uma lista na minha playlist do canal, onde eu mostro todos os jogos de Switch que eu rodo aqui, porque aqui vocês vão ter pelo menos uma base de quais jogos eles rodam no meu celular, e aí vocês podem tirar as conclusões se aquele jogo vai rodar no seu celular ou não, beleza? E bom, Naruto Storm 3 funcionou, que é uma beleza, então vamos agora para o próximo jogo. E bom galera, vamos agora para o Super Mario Bros. Wonder. E bom, se lá no Skyline ele já estava bem bugadaço, cheio de problemas, felizmente aqui isso não acontece. Aqui o jogo tá super de boa e roda a 60 FPS, que é uma beleza. Só que como eu tô abrindo o jogo pela primeira vez, ele vai dar umas quedinhas, porque ele tá carregando shaders e tal. E novamente, é um jogo de Switch, não é um jogo de Nintendo Wii, né? Que dá pra rodar de uma maneira mais tranquila. Que realmente vai ser um pouquinho mais exigente, vai exigir mais de um celular aí, né? Só que esse aqui é um dos jogos mais leves, então dá pra tancar em celulares mais fraquinhos aí e rodar a 30 FPS sem nenhum tipo de problema. E bom, como vocês podem ver, o jogo tá bem de boa. Lá no Skyline nem chegamos a passar do load inicial do jogo, onde vamos ver a primeira cutscene, e aqui já estão indo para a primeira fase, o que é bem bacana e já demonstra que o Citron tá 3000 passos à frente do Skyline, né? A gente já pode ver que o jogo roda 1000 vezes melhor. E bom, cara, tirando o carregamento de shaders que pode incomodar algumas pessoas logo de cara, ainda assim o jogo tá rodando de boa, né? E tá rodando super bem, dá pra jogar, que é uma beleza, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum delay. E bom, não tô nem usando o modo turbo do meu celular, porque senão só vai começar a pegar fogo, e aí você já sabe. Mas, se eu utilizasse o modo turbo, eu estaria pegando aqui 60 FPS super de boa, né? Novamente, sem nenhum tipo de problema. E bom, é Mario Wonder, não preciso mais dizer alguma coisa, né? Então vamos lá pro último jogo que eu sei que muita gente tá procurando, que é o Team Sonic Racing. E bom, vamos para o nosso último teste, porque o vídeo já tá ficando super longo, mas vamos para o último jogo, que é o Team Sonic Racing. Lembra daquele problema lá que os filminhos não aparecem? Então, aqui tá resolvido, então não temos mais esse problema das cutscenes não funcionar. E bom, tirando esse problema, o jogo também tá corrigido, né? Porque logicamente lá no Skyline necessitávamos de drives Turnip e o 8G1 não conseguia segurar os gráficos com o drive do sistema. Só que aqui estamos usando os drivers Turnip, né? Então dá pra rodar de boa, sem nenhum tipo de frescura, sem nenhum tipo de problema, sem glitch gráficos, sem queda de performance, porque esse jogo aqui roda liso no 8G1. Então, como vocês podem ver, o jogo tá muito melhor do que no próprio Skyline. Não tem condição, galera. A melhor forma de jogar o Team Sonic Racing tá no Citron. Não tem como você me dizer que aqui não tá melhor que o Skyline. Tudo bem, eu estou me referindo ao 8G1, né? O Snapdragon 8G1. Mas se você tiver um celular mais fraco, possa ser que faça uma boa diferença aí, né? Para quem tem um celular mais fraco. E novamente, tá? Esse jogo aqui não é muito pesado, mas vai quebrar um pouquinho a cabeça de quem quer rodar ele de primeira, beleza? É recomendado aí ter um celular bem potente para tancar jogos assim como o Team Sonic Racing, porque eles ainda são jogos bem exigentes, tanto na parte gráfica quanto na exigência de memória RAM e processamento, beleza? Afinal de contas, é uma emulação, né? E bom, como podem ver, Team Sonic Racing funcionando, que é uma beleza, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de delay, glitch gráfico, nem nada. É um salto assim de qualidade quando a gente compara com o Skyline, né? Claro, não é toda mil maravilhas, né? Ainda precisa de um celular bem potente, mas
tem uma forma de jogar o jogo, né, como vocês podem ver. E, bom, não tem nem muito o que dizer, é Team Sonic Racing. Se você quiser jogar, tá aí a oportunidade para você experimentar essa maravilha aqui no seu celular, beleza? E bom galera, não tem muito mais o que dizer. Esse é o Skyline e esse é o Citron. Foi um dos vídeos assim mais longos do canal que eu consegui produzir. E esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, porque tem que explicar um bocado de coisa. Porque tem gente que pode sair do vídeo meio pensativo, pensando: ah, mas o Diego disse que meu celular ia rodar em celular fraco a 60 FPS. Não galera, não é assim que as coisas funcionam. Quando eu digo que roda em celular fraco, eu tô dizendo que vai rodar em alguns celulares certos jogos específicos. Não todos, tá? Porque tem jogo que não vai rodar, não pensem dessa forma. E bom, tá aí o Skyline e o Citron. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para ativar o sininho para receber todos os próximos vídeos. Garanto a vocês que o próximo provavelmente vai ser ou do PSP ou de algum outro emulador, de algum outro tipo de conteúdo que tem pro canal. Porque, cara, tem os vídeos principais do canal são sendo tutoriais e o pessoal tá curtindo bastante, tá procurando bastante e tá saindo do forno aí vídeos atrás de vídeos, né? Então obrigado a todos que assistiram até aqui. Se vocês curtiram, não se esqueça de compartilhar para chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e fui galera, sumidão pra vocês. Falou!